Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o dia de hoje seja melhor do que foram todos os dias até ontem, para todos nós. Deus abençoe a todos e nos dê entendimento para com a sua santa palavra. Olha, presta atenção uma coisa que eu queria chamar a atenção de você que tem cuidado para com a sua alma, mais cuidado para com a sua alma do que para com o seu corpo ou as coisas que o mundo oferece. Jesus, o próprio Deus, você sabe que quando Deus fala, acontece. Então, o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, fala sobre a história. Não é parábola, não. Ainda que fosse parábola, seria muito importante. Seria extremamente importante. Mas aqui não é parábola, não. Não é uma coisa que a gente tem que interpretar. Na parábola a gente interpreta. Mas nos fatos, são fatos. Ou você aceita, ou você não aceita. Você crê ou você não crê. Então, na história do homem rico, que não diz o nome do homem rico, cita o nome de Lázaro. Isso já é uma grande dica para você saber que isso aqui não é parábola. Além do que, o nome do rico foi ignorado, mas o nome de Lázaro, pobre, foi falado, mencionado. Jesus mencionou o nome de Lázaro. Que maravilha. Então ele ensina, e eu quero que você entenda como você deve ler a Bíblia, especialmente as palavras de Jesus, as palavras dos reis, apóstolos, profetas. A gente entende, o Espírito Santo nos dá o entendimento porque ele os inspirou. Mas quando Jesus fala, olha, não há interpretação. O que existe é o seguinte: ou você aplica ou você não aplica da sua vida. E com respeito a essa história, é uma história verídica. Isso foi um fato que aconteceu na Babilônia, quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor levou o povo de Judá, de Jerusalém, para onde ele reinava, o seu império, o império babilônico, o império da Pérsia. Mas tudo por direção divina. Tudo porque Deus o enviou. E Jesus fala da história de dois homens. Um era rico, ambos eram judeus, mas um era riquíssimo e o outro era paupérrimo. Então ele fala que o paupérrimo estava à porta do riquíssimo. Diz assim, Lucas capítulo 16, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada
esplendidamente. Quer dizer, Jesus dá a fotografia, a radiografia do homem rico, que ele era um homem que ostentava riqueza. Por outro lado, do outro lado, havia, quer dizer, do outro lado da porta do rico, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Você vê que Jesus, ele mostra a ostentação do homem rico, mas não fala o nome dele. Fala a miséria, a desgraça do pobre, mas diz o nome dele, que era Lázaro. Você está vendo, minha amiga, meu amigo? Só nesses 2 primeiros versículos a gente aprende quem Deus honra e quem Deus desonra. Ele não fala o nome do rico, não menciona o nome do rico, menciona apenas a sua ostentação, menciona a sua riqueza, ou melhor, parte da sua riqueza, porque ele não fala aqui especificamente, mas ele, só pelo fato dele se vestir de púrpura e de linho finíssimo e viver os dias, todos os dias, viver todos os dias regalada e esplendidamente. Isso mostra que esse homem era um tipo do Elon Musk, um dos mais ricos do mundo hoje. Por outro lado, havia também um certo mendigo. Não tinha nada, não tinha roupa. Jesus fala apenas que era mendigo. E a gente já sabe que mendigo é uma pessoa que não tem nada, zero. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, quer dizer, ele estava lá caído, prostrado, cheio de chagas, provavelmente leproso e de feridas, à porta daquele homem rico. Então nós vimos aí o lado ostensivo, de ostentação, e vemos o outro lado de miséria e Deus olhando. Mas Deus considera o rico como apenas o que ele tem. É rico, tem isso, tem aquilo, mas não menciona o nome dele. Já o pobre, o doente, o aflito, o miserável, o que tinha os cachorros lá lambendo as suas feridas, Jesus fala o nome dele, Lázaro. Você lê isso aí em Lucas capítulo 16, e a partir do versículo 19. Vale a pena ler com carinho e meditar, pensar, raciocinar, imaginar, porque eu consigo imaginar esse homem rico e consigo imaginar também o Lázaro, a miséria de Lázaro, a miséria de Lázaro. Todos 2 eram judeus, porque a história mostra que ambos eram judeus, porque o homem rico, lá no inferno, daqui a pouco, acho que não vai dar para a gente destrinchar esse texto todo, mas o homem rico, lá no inferno, chamou Abraão de pai. Pai Abraão. É um fator muito importante, que ele era um homem que tinha a fé em Abraão, ou no Deus de Abraão, supostamente. O homem rico, ou melhor, o homem pobre, o mendigo chamado Lázaro,
jazia cheio de chagas à porta daquele que era rico. Então você, amiga e amigo, pensa bem na sua alma, porque os dois morreram. Diz o texto aqui que o pobre, para frisar bem a situação de Lázaro, diz assim, ele desejava, ele almejava não vestir uma roupa bonita como a do rico, não morar como o rico morava, mas ele desejava, pelo menos, comer das migalhas que caía da mesa do rico. Era isso que ele queria, só isso. E os próprios cães, você sabe que onde há um mendigo, sempre há um cão. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. Nessa hora, os cães são os amigos, são os maiores amigos das pessoas, porque ficam ali, ficam juntos dos mendigos. E aconteceu, olha só, quer dizer, foi um fato, aconteceu, não é parábola, é um acontecimento. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, a história da alma de cada um, Jesus fala aqui num versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E só Jesus poderia falar essa história. Paulo, Pedro, João, os apóstolos, nenhum deles poderia falar isso. Nenhum deles poderia contar, nem os profetas poderiam contar essa história. Por quê? Porque essa história foi um fato que só o próprio Deus poderia contar. Mais ninguém. Porque Jesus viu isso. E ele está relatando. Ele já existia antes de vir ao mundo. E ele veio ao mundo para salvar os que nele creem. Então, ele viu. Ele viu. O Pai viu, o Filho viu e o Espírito Santo também viu. E só o Filho pôde e pode revelar para nós o que acontece quando uma pessoa morre. Só Jesus. Está aqui escrito. E aconteceu que o mendigo morreu. Todos iremos morrer, ou seja, todos iremos nos separar do nosso corpo material. Todos. Ninguém vai ficar para semente. Mas o que há dentro do nosso corpo, que é o que nós chamamos, que a Bíblia chama de alma. A alma quer dizer aqueles desejos, aqueles sonhos, aquele ser invisível que sente dores, que sente prazeres. Por exemplo, no caso do mendigo, a alma do mendigo desejava alimentar-se, pelo menos das migalhas que caíam da mesa do rico. E já o homem rico, a sua alma regozijava-se, porque ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia
todos os dias regalada e esplendidamente. Quer dizer, a alma do rico era bem saciada, satisfeita, porque ele tinha riqueza e podia satisfazer a sua alma em todos os sentidos. Contrariamente ao rico, o pobre, miserável Lázaro não tinha nada. A sua alma apenas desejava, mas a alma do rico estava feliz, vivendo esplendidamente. Eu posso imaginar, ter uma leve ideia do esplendor da vida do rico. Eu posso imaginar por essas palavras que Jesus fala. Também posso imaginar o desejo da alma de Lázaro, com fome, com uma fome insuportável. Porque fome insuportável, eu não digo insuportável, mas a gente quando está com fome, graças a Deus, eu nunca estive numa situação tal e qual a do mendigo, uma fome insuportável. Não, sempre, desde criança, nunca faltou o pão nosso de cada dia lá em casa, nem depois de casado. Mas eu posso imaginar, entender essa situação, porque quando eu estou com fome, você também. A gente chega em casa, se não tem nada pronto, a gente providencia. É ou não é? Ah, se não tem nada em casa feito, não tem ninguém para fazer comida, não tem nada, a gente pega ovo, vai lá, frita, enfim, e come. É ou não é? E sacia a fome. Mas o mendigo, a alma do mendigo, não tinha nem ovo, não tinha nada, zero. Então a gente pode imaginar a situação de Lázaro. Então eu estou detalhando essas coisas porque a alma que sente fome é a alma que tem prazer, é a alma que se alegra, é a alma que se entristece, é a alma que sorri e é a alma que chora. Eu estou aqui vestido com a camisa Depressão Tem Cura, justamente para chamar a sua atenção. Você cuja alma está mendigando, almejando, desejando comer um pedacinho de pão, ou melhor, mais do que isso, você tem uma mesa farta na sua casa, você tem família, você tem uma cama para deitar, para dormir, para descansar, mas nada do que você tem satisfeito a sua alma. Você encontra dentro de si um mar vazio. Sabe que é o mar sem água? Assim também é o seu corpo. Você tem um corpo, mas você não tem prazer em nada, porque a sua alma está vazia, profundamente triste. E você não tem razão para isso. Qual a razão de você estar profundamente triste? Você nem sabe. É ou não é? Fala a verdade. Quem tem depressão não sabe nem o que está a sentir. Está sentindo. Não sabe nem o que está sentindo. Apenas que há uma dor insuportável dentro de si, que é a alma. A alma está
faminta, desesperada. Como a alma aqui do Lázaro almejava, desejava comer pelo menos das migalhas que caíam da mesa do rico. E ele não via as migalhas, porque estava do lado de fora da casa do rico. Mas ele imaginava que caísse alguma coisa, alguns farelos de pão no chão para ele poder comer. Ele imaginava. Pois é, amiga e amigo, a alma é que sofre. Quando se trata de depressão, é o grito de horror, de desespero da alma. É isso que é depressão. Vazio. Quem tem depressão diz para si mesmo, poxa, quem me dera poder ter um pouquinho só de paz, porque a depressão é algo tão insuportável que a pessoa quer morrer. É tão doloroso, é tão dolorosa a dor da depressão, a dor do vazio na alma, que a pessoa prefere a morte. E eu estou falando assim para você que é uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, você que pode não ser como um homem rico, uma pessoa que vista-se de púrpura e linho finíssimo, mas não falta nada à sua mesa, como é o meu caso também. A Igreja Universal do Reino de Deus procura levar as pessoas essa consciência da fé que traz à existência as coisas que não existem. Então, as pessoas usam a fé em o nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, no Espírito do Senhor Jesus, e elas tomam posse das promessas do Senhor Jesus. Para que você, neste domingo, traga uma pessoa que você sabe, conhece, talvez esteja à porta da sua casa, do seu edifício, um mendigo, uma mendiga, uma pessoa que está passando por uma grande necessidade, mas a maior necessidade é aquela que você justamente pode dar, que é uma palavra. Uma palavra. Uma palavra é capaz de trazer um alívio para a pessoa que está vivendo na depressão. Uma palavra. Quiçá esta palavra venha despertar alguém que esteja nessa situação e que pensa que não tem saída. Mas depressão tem cura, sim. Nós temos milhares e milhares de pessoas curadas da depressão. Inclusive, a doutora Eunice Iguchi, ela era médica, e ela estava se tratando com um psiquiatra, o melhor do estado de São Paulo. E ela, de repente, tem conhecimento que o seu psiquiatra havia se suicidado. E ela entrou em parafuso. Se o meu médico se mata, o que é que pode me ajudar? Mas ela encontrou na palavra de Deus o alento. Ela encontrou a resposta. E hoje, toda a sua família está na Igreja Universal do Reino de Deus, alegre, feliz. Por quê? Porque encontrou na palavra de Deus a resposta para a sua necessidade. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito.
Então, eu só quero que você saiba que depressão tem cura. E a doutora Eunice Gucci tem um livro. No livro dela, ela tem escrito lá, a capa diz, depressão tem cura. E ela já testemunhou em vários locais deste país, do mundo, para ajudar as pessoas que depressão tem cura. Então, neste domingo, você que é de Deus, traga uma pessoa que é mendiga, que sofre com depressão, seja rica, seja pobre, seja lá o que for, tem depressão, vazio na alma, tem vontade de se matar, traga essa pessoa no domingo. Dá carona para ela, por favor. Faz alguma coisa em favor de alguém. Nós, pastores, bispos, pastores, obreiros, todos nós, em todo o mundo, estaremos num mutirão de levar as pessoas levá-las a esta libertação completa, neste domingo. Eu estarei aqui às 9h30 da manhã de domingo, junto com o bispo Renato, o bispo Adilson pela manhã, às 7 da manhã, o bispo que está às 6 da tarde, Jadson, vai estar trabalhando também. Todos nós estaremos trabalhando, focando para levar para as pessoas, para as almas desesperadas, aquilo que Deus nos tem dado, a libertação. Deus abençoe a todos. Nós não vamos orar simplesmente para as pessoas, nós vamos libertá-las, nós vamos profetizar a libertação delas neste domingo. Então, traga essas pessoas. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Depressão tem cura, sim.